A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês nesse momento. Amém? Bom, vamos aprender aqui um pouco mais do Senhor. Vamos ler aqui Tito, carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Apenas um, para a gente começar a pensar. Amém? Enquanto você procura aí para me acompanhar, eu quero te lembrar, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Assim, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado, né? Você vai poder nos acompanhar certinho. E ajuda também o crescimento do canal, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. E se ao final desse vídeo você gostou da mensagem, deixe aí um comentário, curta, compartilhe com outras pessoas que você acha também importante ouvir também. Amém? Bom, então vamos lá. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a toda a humanidade. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a toda a humanidade. Olha só que mensagem impressionante nós temos aqui. A graça de Deus, a graça que Deus concede ao mundo através do seu Filho Jesus Cristo, que vem a essa terra, vive, morre, se entrega, ressuscita, é uma graça que se estende a toda a humanidade. Bom, mas por que é importante falar disso com tanta ênfase? Nós temos o costume, sabe-se lá o porquê, porque é algo totalmente anti-evangelho, de que nós muitas vezes nos acreditamos que existem pessoas que são salvas de um certo grupo, pessoas que não merecem ser salvas de outro, ou nós acreditamos que por estarmos em um determinado grupo, nós somos melhores do que os outros, ou porque nós temos um conhecimento sobre a Bíblia, nós somos melhores do que outras pessoas, e nós acabamos classificando a quem a graça pode ou não alcançar. Isso acontece o tempo todo. E é importantíssimo, então, nós estarmos sempre nos lembrando disso. Que a graça de Deus, ela foi demandada para toda a humanidade. Não há restrições para esse movimento que Cristo trouxe, que Cristo iniciou. Não há uma classificação, não há um agrupamento de pessoas que nós podemos falar, não, esse grupo aqui é alcançado pela graça, esse grupo aqui não é, não pode ser alcançado pela graça. Não. A graça, ela é manifestada para salvar toda a humanidade. E o que isso significa, novamente? E eu reforço muito isso. Porque a partir do momento que nós entendemos que a graça de Deus é para todos, sem nenhum tipo de exceção, nós precisamos compreender que nós aqueles que já cremos, no caso, somos apenas uma parcela que já manifestou a compreensão desta graça. E compreender essa graça não faz com que nós sejamos maiores ou mais merecedores dela. Não, nós que a compreendemos somos apenas agora pessoas que testemunham desse amor por o qual nós fomos encontrados. Ou seja, nós não somos melhores do que aqueles que não compreenderam a graça de Deus ainda. Nós somos apenas aqueles que testemunham do reconhecimento desta graça. Por isso, não há motivo, não faz sentido nós queremos nos acreditar melhores do que qualquer outra pessoa e classificar outras pessoas. Para ser mais direto no ponto, existem muitas pessoas por aí, inclusive líderes, pastores e etc., que dizem que são pessoas que buscam a santidade e que veem outras pessoas como lixo. Sim, eu ouvi uma pregação em que o pastor usava exatamente esse termo. Nós aqui buscamos sermos santos, enquanto tal e tal e tal pessoas são lixo, não devem estar mesmo entre nós. E eu ouvindo aquilo, eu fiquei extremamente escandalizado, porque eu não encontrei o evangelho de Jesus nessas palavras. Porque enquanto eu ouvi de Jesus aquele que diz assim, olha, vejam, prestem atenção, Jesus dizia, principalmente as pessoas mais religiosas de sua época,
as prostitutas, os publicanos, os pecadores estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Então Jesus não falou o contrário. Olha, vocês que estão se achando bons, servos de Deus, fervorosos, vocês estão... Não, não. Aqueles a quem vocês classificam como os menos merecedores, aqueles que vocês olham com desprezo, aqueles a quem vocês rejeitam, aqueles a quem vocês humilham, aqueles a quem vocês chamam e tratam como lixo, como escória da sociedade, saibam vocês que essas pessoas estão entrando primeiro no reino de Deus do que vocês. Esse é o Evangelho. Jesus deixa isso bem claro, Jesus não classifica pessoas. Ah, não, esse grupo aqui é lixo e esse grupo aqui é santo. Não. Jesus estende a mesa à frente de todos, de forma igual. Jesus não classifica, você é uma pessoa merecedora, você é uma pessoa esforçada, venha, sente-se à mesa comigo. Não. Ele estende a mesa para todas as pessoas. E fala, venham, assentem-se comigo. Tanto que é impressionante uma das histórias que nós temos de Jesus, quando ele recebe uma solicitação, um pedido de um soldado romano e pede que ele cure um servo dele que estava doente. Naquele momento, algumas pessoas, talvez que estavam próximas a Jesus, estavam ouvindo essa solicitação e falavam assim, mas não faz sentido Jesus atender essa solicitação. Primeiro porque ele é um romano. Ele é uma pessoa que oprime o nosso povo. Ainda mais sendo alguém do exército, ele é capaz de estar diretamente envolvido nessa opressão. Além do mais, romanos são gentios, pecadores, idólatras. São pessoas que não têm o mínimo conhecimento de Deus. Jesus não deve falar, atender a essa pessoa, não faz nem sentido. Talvez as pessoas que estavam ali com Jesus e que talvez compartilharam desse momento ouvindo essa solicitação, faziam até parte de grupos que lutavam de forma armada contra os romanos e talvez até mesmo estivesse planejando a morte desse soldado romano. E aí, de repente, quando Jesus recebe essa solicitação e escuta que ele não precisaria ir até a casa desse homem, porque ele acreditava que o poder de Jesus estenderia-se até ele, mesmo sem chegar lá, Jesus vira e fala para aqueles que estavam perto dele. Nem todo Israel, nem no meio de todas as pessoas que se dizem tementes a Deus, eu encontrei uma fé como o desse homem. E olha que coisa impressionante. Jesus então deixa claro, eu não faço essa classificação que vocês fazem, de merecedor, não merecedor, pessoa boa, pessoa ruim, pessoa que merece ou não merece a graça de Deus, não. A minha graça, o meu amor é para todos. Eu estou convidando a todos a se assentarem à mesa comigo. Somos nós, seres humanos, que muitas vezes nos acreditamos melhores do que os outros, que começamos a classificar as pessoas. Ah, se você se veste assim, você não merece a graça de Deus. Se você faz isso, você não merece a graça de Deus. Se você está envolvido em tal partido político, você não merece a graça de Deus. Se você usa tal apetrecho, você não merece a graça de Deus, porque merecemos nós que andamos vestidos de tal forma. Que nós que colocamos terno e gravata, nós que fazemos isso, nós que fazemos aquilo, nós somos santos. Não. Não é a nossa forma de vestir, não é a nossa forma de falar, não são mesmo as nossas ações que nos santificam. E é importante nós termos isso sempre em mente. O que nos santifica é a graça de Deus manifesta em nossas vidas, não as nossas obras. Não o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente deixa de fazer, mas a graça de Deus em nossas vidas. E quando nós compreendemos isso, nós compreendemos também que essa graça pode alcançar outras pessoas porque eu compreendo que dessa graça eu não sou merecedor. Olhando a minha vida, a forma como eu ajo, a forma como... Mesmo quando eu tento ser uma pessoa boa, eu erro, eu falho. Eu olho para mim e eu falo, caramba, eu não sou uma pessoa boa, mesmo que eu me esforce para ser. E por isso eu me entrego inteiramente à graça de Deus, porque eu sei que eu sou dela
pessoa que precisa dela. Eu sou dela dependente. Eu dependo da graça de Deus para me entender e me reconhecer como filho dele, porque nada do que eu faça é suficiente. Mas muitas vezes nós deixamos que o nosso ego fale mais alto e acreditamos que a nossa ação, a nosso título, a nossa perseverança faz com que nós nos aproximemos de Deus e nós desdenhamos da graça que ele ofereceu a nós. E é nesse momento, e não o contrário, é nesse momento que nós achamos que nós merecemos a graça, é que nós nos afastamos de Deus. Porque nós precisamos reconhecer o quão dependente nós somos de Deus. E é por isso que Jesus fala, olha, aqueles a quem vocês desprezam, as prostitutas, os publicanos, a quem vocês acham que estão tão distantes de Deus, eles estão se aproximando, sabem por quê? Porque eles compreendem que eles precisam da graça e misericórdia de Deus, enquanto vocês estão perdendo seu tempo, acreditando que vocês são bons, que vocês são pessoas que merecem o reino de Deus. E não é assim que funciona. O evangelho não é esse. E tudo que fala diferente disso é contra o evangelho. O evangelho não é merecimento, não é meritocracia. O evangelho não depende do esforço de nenhum de nós. O evangelho depende apenas de compreendermos que é através da graça de Deus que nós somos salvos. E a partir do momento que nós entendemos e compreendemos essa graça, o nosso olhar para os nossos irmãos, o nosso olhar para o nosso próximo, não é um olhar que segrega, não é um olhar que classifica, antes é um olhar que busca reconhecer naquela pessoa alguém que também será e é alcançada pela graça de Deus. Amém? Então que você coloque isso no seu coração. Em que momento que for, que acontecer, que você acredite que você é merecedor dessa graça, pare e reflita e perceba que todos nós, sem nenhuma exceção, somos dependentes da graça de Deus, não pelo que nós fazemos, mas pelo amor de Deus dado e entregue a nós. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, mas porque Deus assim quis reunir, refazer a aliança com a humanidade, não porque ela merecesse, mas porque ele sim é amor e misericordioso. Que nós possamos então ser testemunhas desse amor e da misericórdia de Deus e nunca aqueles que segregam ou afastam as pessoas de Deus. Amém? Que a graça de Deus esteja sempre manifesta na sua mente como pessoa que depende desse amor. Amém? Que Jesus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém?